Bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos e Cuidados de Saúde. Hoje temos o prazer de ter connosco a doutora Fátima Ventura, que é a diretora da Unidade de Avaliação Científica do Infarmed. Obrigada, professora Fátima Ventura. Pelo convite. E começamos, se calhar, por uma pergunta muito simples, mas que é o dia-a-dia de todos os farmacêuticos. Quando um farmacêutico pretende obter uma informação científica do medicamento, qual é o caminho mais aconselhável para obter assim, o conhecimento e as características científicas do medicamento? Bom, sendo um medicamento aprovado, não é? O Infarmed tem à sua disposição uma plataforma, que é o Infomed, onde está o resumo das características do medicamento, que é o texto de informação do medicamento mais dirigido aos profissionais de saúde, e esse é, digamos, o primeiro passo. Mas se quer alargar e conhecer um pouco mais dos estudos que levaram à aprovação desse medicamento ou das reações adversas manifestadas durante o desenvolvimento e no pós-comercialização, devemos ir mais além e, se for um medicamento de aprovação centralizada, podemos ir à Agência Europeia do Medicamento e consultar o que nós designamos por EPARS, que é European Public Assessment Report, que são, no fundo, é um resumo da avaliação feita pelo Comitê dos Medicamentos de Uso Humano, que recomendou à Comissão Europeia a aprovação daquele medicamento, e onde está uma informação mais exaustiva do que está no RCM. Portanto, nós queremos saber mais e mais para além do que ficou aprovado, porque muitas vezes há linhas de tratamento que não demonstraram evidência robusta, não ficou aprovado, mas interessa ao prescritor, por exemplo, e ao profissional de saúde, a um farmacêutico, saber se aquela linha foi estudada e, portanto, é de todo recomendado. Depois, mesmo dentro do website da EMA, existe canais de informação, a publicação dos dados dos ensaios clínicos após a aprovação do medicamento e, portanto, é de facto um caminho que se deve fazer. O farmacêutico deve conhecer melhor o medicamento para além do resumo das características do medicamento. Ou seja, são ferramentas que, no fundo, temos no nosso dia-a-dia e que nos ajudam e que estão disponíveis, Infomed, o EPAR, na EMEA e o RCM. Sim. Pronto, que estão a um passo, a um clique e podemos utilizar. É muito fácil de aceder, é preciso saber que existe, claro, mas as ferramentas existem e devem ser consultadas. Agora, falando de medicamentos, nós voltamos agora a mais uma vacinação contra a Covid, já com novas vacinas, e foi um medicamento que teve um caminho diferente do que nós estamos habituados, que habitualmente são os 15, 20 anos de aprovação. O que é que aconteceu para conseguirmos ter esta vacina tão rapidamente? Certo. Então, em termos regulamentares, a União Europeia já tinha mecanismos de avaliação acelerada e de tentativa de acesso precoce do medicamento aos doentes. O que foi criado durante a pandemia, no fundo, para conseguir aprovar mais rapidamente, sem descuidar dos critérios que nós seguimos quando fazemos uma avaliação de um novo medicamento, foi a introdução de um mecanismo que foi designado por Rolling Review, ou seja, a revisão parcelar. E o que foi acontecendo, o que isso se traduz, na verdade, é uma avaliação parcelar da documentação, dos dados que a empresa vai dispondo, desde o desenvolvimento farmacêutico, ainda nos primeiros passos, ainda, por exemplo, sem dados de estabilidade e, portanto, sem dados de prazo de validade, vai-se começando a avaliar. Estas vacinas, e principalmente as vacinas e alguns medicamentos também de tratamento, já tinham uma base de investigação por trás, com outros vírus, com outras situações de doenças infecciosas. Portanto, a parte de desenvolvimento também já estava um bocadinho na gaveta das empresas. Outra diferença, por exemplo, normalmente os ensaios clínicos são sequenciais. Faz-se a fase 2, depois da 1, a 3, depois da 2. Aqui o que aconteceu foi uma avaliação quase simultânea, ou a meio de uma fase 1 já havia alguns dados, dava para avançar para a fase 2 e isso resumiu muito. E pronto, e depois a parte da aprovação do medicamento, que ao contrário dos 210 dias, nós conseguimos em 2 meses, basicamente de avaliação,
ter disponível a primeira vacina. A outra diferença é que as próprias empresas investiram e começaram a produzir mais cedo, sob risco, ou seja, no dia em que tivemos a aprovação pela Comissão Europeia, no dia a seguir as vacinas estavam no país para serem administradas. Portanto, isto foi uma colaboração das autoridades, da indústria e da academia, porque todas estas nasceram, muitas delas, numa universidade, num grupo de investigação. Portanto, foi um esforço coletivo, mundial, nunca antes visto e que com certeza vai dar frutos para outras áreas terapêuticas, sem dúvida. E por isso o processo tão mais rápido, a colaboração de todos ao mesmo tempo. Mas mantendo a segurança. Os nossos critérios. Portanto, foi um esforço muito grande das autoridades. Estamos muito cansados desta pandemia porque não abrandámos o ritmo e não queríamos aprovar sem garantir que o medicamento tem qualidade, segurança e eficácia. Obrigada. Estivemos então a falar das vacinas. Agora gostava de também fazer uma questão. Está a chegar aos hospitais e em alguns hospitais já tem alguma rotina a introdução das ATMPs, estas novas tecnologias que estão a chegar. Para muitos de nós ainda é uma novidade, para outros nem tanto, e aqui surgem algumas dúvidas. É um grupo novo, ainda estamos todos a estudar e a aprender, e qual é a responsabilidade do farmacêutico na utilização desta inovação, deste medicamento, as ATMPs? Certo. É bom ouvir que os ATMPs estão a chegar aos nossos hospitais, é uma satisfação. De facto, são produtos inovadores, todos estamos a aprender no dia a dia como os desenvolvemos, como os avaliamos e depois como os vamos utilizar, não é? Eu, da perspectiva de um farmacêutico, eu vejo que tem que estar presente no momento da decisão de aquisição daquele medicamento. Se não houver comercializado, claro que tem todo o processo de pedido de autorização de utilização especial, não é? Isso passa também pela responsabilidade da farmácia e quando recebe no hospital deve garantir que ele é armazenado nas condições recomendadas, deve acompanhar a preparação do doente antes da sua administração. Muitos deles têm que ter medicamentos auxiliares, não é? Na preparação para evitar reações adversas. Estou-me a lembrar das células CAR-T que têm que ter a administração de corticoides para evitar a tempestade de citocinas e portanto, garantir que o doente vai ter um benefício naquele medicamento. E depois, na parte da preparação do próprio medicamento, portanto, ele é recebido, como é que ele é preparado para ser administrado. Acho que o farmacêutico deve acompanhar esse processo. E na parte da administração, alguns deles implicam algum procedimento cirúrgico, nomeadamente. Os ATMPs são terapias avançadas com medicamentos biológicos que são muito suscetíveis se os alteramos muito, eles deixam de funcionar, não é? E, portanto, para garantir que o doente, todo o processo, o investimento que foi feito, da parte do hospital, da parte do doente, traga, de facto, um benefício e que não se estrague tudo no momento da administração. E daí deve ser novamente consultada toda a informação que está disponível sobre essa terapia, como é que ela foi desenvolvida, como é que ela foi estudada nos ensaios clínicos. Tudo isso deve fazer parte do conhecimento do farmacêutico e dele ter uma intervenção, não ser deixar só ao médico ou só ao enfermeiro, mas ter de facto isso. E depois, estes medicamentos, por natureza, é obrigatório a sua monitorização, a sua rastreabilidade. Claro que aí é o papel do farmacêutico, não é? Garantir que há registro do lote e de que esse lote é rastreável, para trás e para a frente, não é? Se houver problemas a montante, saber o que é que aconteceu a jusante e na farmacovigilância, não é? Na notificação de reações adversas. Estes medicamentos, muitos deles têm reações adversas que infelizmente às vezes não têm um desfecho favorável e, portanto, convém estar alerta e notificar, porque é notificando que as autoridades vão aprendendo, vão alterando o RCM, vão criando diferentes condições de uso, chamar a atenção para determinadas coisas. Portanto, eu acho que é extremamente importante e é com agrado que vejo de facto que me fez a pergunta, o que significa que tem no dia-a-dia esse desafio, não é? É um medicamento que tem que ser visto com
mente aberta, não é um medicamento clássico, temos que o tratar também como uma forma diferente e vamos aprendendo a usá-lo, não é? A utilizá-lo. Tem, porque realmente é um medicamento que é desafiante, tem um processo completamente diferente do medicamento ou do medicamento clássico que estamos a habituar, desde a questão da aquisição até a sua preparação, porque é realmente um medicamento muito sensível, Pois, um grupo exato, de medicamentos sim. muito sensíveis. Com prazo de validade muito curto. Até à monitorização, porque realmente são terapias que muito têm... suscetível a contaminações, por exemplo, portanto, temos que ter essa atenção a esse aspecto. E o farmacêutico, sem dúvida, tem o seu aporte e a pessoa mais bem preparada para fazer a sua monitorização. Exatamente. Pronto, e se calhar terminava com uma pergunta. Ainda, se calhar dentro dessas novas tecnologias, que há muito a ideia que a terapia avançada, nomeadamente as terapias autólogas, ganhariam bastante se fossem preparadas à cabeceira do doente e não ter que ir para outro país, avião, serem trabalhadas e voltarem para serem administradas ao doente. Nós temos algum tipo de procedimento que permita abrir esta janela da preparação na cabeceira do doente? Ok. Então, um medicamento de terapia avançada, para definição do medicamento, tem que ser autorizado por uma autoridade regulamentar. Sendo uma terapia avançada, é recomendado pela Agência Europeia e é a Comissão Europeia que o aprova. Portanto, é nesse contexto que ele deve ser utilizado, mesmo sendo um medicamento autólogo. Os processos que existem hoje em dia garantem a qualidade, a segurança e eficácia desse medicamento. De facto, não parece muito prático que o doente sejam colhidas as suas células, vá para os Estados Unidos ou para outro país serem tratadas, voltar ao doente. Há tendência exata de aproximar ao doente. Em termos de aprovação, como medicamento aprovado, não há outra via senão essa. No entanto, o regulamento das terapias avançadas, que é o regulamento 1394/2007, tem abre a possibilidade de um sistema nacional de o que nós chamamos de isenção hospitalar, ou seja, para a utilização de um medicamento de terapia avançada sem ter autorização de introdução no mercado. Mas cria alguns critérios e algumas limitações. Em termos nacionais, nós temos essa referência no Decreto-Lei 20/2013 e a Portaria 138/2014 tem exatamente a definição dos critérios de fabrico, do uso, da rastreabilidade e da farmacovigilância, um pouco aquilo que falámos há pouco do papel do farmacêutico. A restrição aqui é possível, sim, mas para doente específico. Portanto, não pode ser usado para todos os doentes de uma unidade hospitalar com aquela patologia, portanto, é para doente específico, doente a doente. O uso não rotineiro, ou seja, a própria legislação dá ali um limite do número de vezes que pode ser administrado o medicamento. E neste aspecto, muitas das terapias avançadas são de administração única às vezes, não é? Portanto, não seria por aí. E depois tem que cumprir uma série de critérios, portanto, a unidade onde vai ser produzido o medicamento tem que ter boas práticas de fabrico, mesmo que seja um pequeno laboratório, tem que ser inspecionado pelo Infarmed, portanto tem que haver um pedido do hospital ao Infarmed para fazer essa inspeção e tem que garantir, tem que ter os critérios de boas práticas de fabrico como um medicamento que tem a aprovação. Depois, não são avaliados os resultados de segurança e eficácia do medicamento, portanto a utilização é da responsabilidade do prescritor e não da autoridade, porque não houve nenhuma aprovação, exceto as boas práticas de fabrico. Tal como os outros ATMPs, é obrigatório rastrear, ou seja, registar a utilização e a origem das células e como é que elas foram colhidas e tratadas, e a farmacovigilância. Portanto, digamos que a responsabilidade de um fabricante mantém-se mesmo neste processo de isenção hospitalar. Agora, é preciso ter a noção de que não substitui uma aprovação. Pronto, é um desafio que temos para sem dúvida. Agradeço imenso o seu contributo, professora Fátima, para nos ajudar a criar e sermos farmacêuticos de excelência. Obrigada. Muito obrigado e esperemos voltar a encontrar-nos em breve. Obrigada. Muito obrigado por estarem a assistir e convido-vos a assistirem um próximo videocast
para formarmos farmacêuticos de excelência.